Oi, eu sou a Carla Noronha aqui do Profissão Artesã e o vídeo de hoje vai ser um passo a passo dessa carteirinha. Olha que peça mais fofinha, ela é bem pequenininha, aqui do ladinho tem um ganchinho que dá para colocar a chave. Por dentro ela tem esse espaço aqui, ó, dá para colocar dinheiro, cartão, documento, dá para carregar o básico aqui que precisa e tem mais esse bolsinho aqui, porta-moedas, né? Dá para colocar coisinha miudinha aqui. Pra quem assim costuma sair com uma bolsinha pequena, ela é excelente, ó. Ela cabe tudo que a gente precisa, tem a possibilidade de colocar a chavezinha aqui do lado, bota na bolsinha e vai passear. Se gostou da carteirinha, já se inscreve aqui no canal, deixa teu like, que assim o YouTube entende que tu tá gostando do conteúdo e mostra para mais pessoas e me ajuda, né, a divulgar. Bom, ela, como eu falei, né, é uma carteirinha bem prática. Para quem trabalha com bolsa, que atende o público feminino, pode fazer o kit, né? Às vezes uma bolsinha para festa, que a gente não consegue carregar muita coisa dentro, ela é excelente, porque ela é pequenininha, compacta, cabe tudo que a gente precisa. Ou às vezes alguém quer um presente mais econômico, né? Alguma peça útil, ela vale também às vezes para feira, né? Data comemorativa, alguma coisa assim. Espero que vocês gostem e que vendam muito. Então, vamos direto para o passo a passo. O molde, ele vai estar lá no meu grupo de costura. Vou deixar o link aqui na descrição para entrar no grupo. Vai em arquivos e o nome do molde vai estar mini carteira. Esse molde, ele tem que ser espelhado. Tá? Ele vai estar assim, a metade do molde. Imprime, confere aqui nesse guia de 2 centímetros, mede se esse quadradinho tiver 2 centímetros, o molde está no tamanho certo. Não precisa deixar a margem de costura, pode cortar em cima do risco que ele já está com a margem calculada aqui no molde, tá? Então, imprimiu, recortou, espelhou o molde. Eu passei por um papel cartão, gosto de trabalhar com os meus moldes no papel cartão, e ele fica nesse formato. Pega, então, o teu molde, tu vai recortar uma vez no tecido principal e uma vez no forro. O tecido principal eu coloquei numa manta R2, então tem que recortar uma vez na manta também, R2 eu tô usando. 2 retângulos de 13 por 10 centímetros e um pedacinho de 5 por 4. Eu tô usando um zíper de 12 centímetros. O que eu fiz com esse zíper? Eu tirei aqueles metaizinhos que tem aqui na ponta, tirei o cursor, porque depois, como ele é um zíper de 12, ele tem essa parte, né, da finalização dele, encaixa o cursor ali, é facinho de encaixar. Tá? Então eu tô trabalhando com esse. Se tiver um retalho de zíper, às vezes sobra de outra peça, ou quiser trabalhar com um zíper um pouco maior para não precisar tirar o cursor, pode ser também. Eu tô usando esse. Esse pedacinho de 4 centímetros eu vou dobrar no meio. Fazer assim, vou dobrar no meio, e aí eu vou dobrar no meio de novo, os dois lados, e vou fazer como se fosse um viés, tá? E dobro de novo. Então, ó, dobrei no meio pra marcar, dobrei as duas laterais até o centro, dobrei de volta pra fazer a alcinha, tá? Dobrei, eu passei uma costurinha de cada lado, vai ficar assim, ó. O que eu vou fazer? Depois, eu vou dobrar ela e vou encaixar que ela é aquela onde eu pendurei a chave, aquela alcinha. Eu vou pegar o meu tecido principal já com a manta, vou posicionar ele com o tecido para cima, dentinho do zíper para baixo. E aqui eu vou pegar um retângulo desses e vou colocar também com a parte principal para baixo e vou passar uma costura reta aqui com um pezinho de zíper para fixar esse zíper no lugar. Fiz a costura, vou virar o forro pro outro lado, vou puxar ele bem aqui para baixo, posso vir no ferro, tá? E assentar esse tecido aqui e vou passar uma costura rebatendo aqui para depois esse forro não prender no zíper.
Essa costura eu vou rebater com pé de costura reta, não com pé de zíper, tá? Daí tem que trocar o pezinho. Deu e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou posicionar o forro com a parte principal pra cima. Vou colocar o zíper, né? Vai ficar o tecido principal da parte com a manta, com o tecido principal do forro. Vai ser tipo montar uma nécessaire, tá? E vou colocar o outro pedaço, o outro retângulo aqui em cima e vou fixar esse lado também. Eu já aproveitei e já rebati a costura dos dois lados. Nessa etapa, eu já vou colocar o cursor aqui de volta. Aqui, para encaixar o cursor, eu vou abrir um pouquinho o dentinho do zíper. Vou posicionar aqui de um lado, do outro também. Como esse zíper ele é de 12 centímetros, ele tem esse início aqui sem dentinhos, né? Então, eu consigo posicionar meu cursor, segurar aqui e só puxar o meu cursor lá pro meio, tá? Então, por enquanto, vou deixar ele ali no meio, mas agora a gente já vai abrir. Eu, na verdade, vou puxar ele até o fim aqui e eu vou abrir, porque agora a gente vai costurar e o zíper precisa estar aberto pra gente conseguir desvirar. Eu vou posicionar esse pedacinho aqui que a gente costurou pro mesmo lado que fecha o zíper, tá? Então, no meu caso, ele vai fechar pro lado de cá, eu vou posicionar aqui, ó, na parte curva. Posiciona assim, ó. Pode ser bem aqui, ó. Pode pegar um pouco essa parte aqui ainda, tá? Ó. Só vou passar uma costura aqui pra fixar ele no lugar. Aqui. Com o zíper aberto, meu zíper abriu lá do outro lado, mas não tem problema, tá? Eu vou posicionar, vou puxar o forro pra cima do tecido principal. Posicionar bem aqui o recorte. E os dois forros, esses retângulos, pro outro lado também. Porque o que que eu vou fazer aqui? Eu vou começar uma costura aqui, dou um retrocesso, venho, e aí eu faço todo o desenho aqui, o contorno, com o pé de máquina, termino aqui. Essa parte eu vou deixar aberta, que é por onde a gente vai desvirar a carteirinha. Feita essa costura, eu vou tirar o excesso do zíper que ficou aqui do ladinho. Nessa parte curva eu vou dar piques. E aqui nesses cantinhos eu vou cortar, pra na hora de desvirar não ficar muito tecido ali naquela ponta, né? Posso até cortar um pouquinho aqui. Deixei o fundo aberto, então agora por aqui eu vou desvirar a carteirinha. Por isso que o zíper tem que estar aberto quando a gente costurar, né? Porque se deixar o zíper fechado, daí não tem como desvirar. Aqui nessa lateral eu vou usar a tesoura pra, assim, com delicadeza, né? Porque eu não vou empurrar com muita força para não desmanchar minha costura. Do outro lado também, e aqui em cima na curva eu vou empurrar também. Eu terminei de desvirar, já levei lá no ferro, passei. E agora eu vou pegar esse fundo aqui, eu vou dobrar um pouquinho pra dentro. Como se fosse a margem de costura, tá? Ó, dobrar um pouquinho. E vou passar uma costura. Quem quiser fechar com ponto invisível, pode fechar, mas eu vou fechar com uma costurinha reta aqui na máquina. Esse aqui é aquele nosso bolsinho para moedas. Eu vou empurrar ele aqui para dentro, só porque aqui desse lado, ó, desse lado tá mais retinho, porque ele tá sem o cursor, né? Então ele tá mais retinho, e esse lado aqui tá com uma caidinha ali. Eu só vou colocar ele aqui para dentro para poder
puxar bem, ó, deixar esse lado mais retinho também. E agora eu vou puxar aqui pra fora, porque eu vou passar uma costura rebatendo toda a volta, então pra eu não costurar o forro junto, eu vou puxar ele aqui pro lado de fora e vou rebater essa costura. Ó, rebati a costura toda a volta, vou colocar o nosso bolsinho aqui pra dentro. Fechar o nosso zíper. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar essa lateral com o bolsinho aqui, ó. E vou passar uma costura em cima dessa outra costura que a gente rebateu. Ó, costurinha feita, eu só vou dobrar aqui pra dentro, ó. Fazer aqui, vou fazer um cantinho. Vou posicionar, vou dobrar pro lado de dentro, ó. Fazer um ângulo reto aqui com essa parte da aba. Vou dobrar. Vou puxar assim, ó. E vou fazer uma costura aqui desse lado também, para deixar elas, para marcar, né, a dobra, assim, para ela ficar no lugar, não ficar se abrindo. E aí só dobrar aqui para dentro e fazer a mesma coisa do outro lado. Vou costurar essa parte, vou puxar aqui, vou fazer uma costura. E depois vou alinhar aqui o cantinho aqui com essa parte da frente e rebater a costura aqui desse lado também. Prontinho, agora é só dobrar aqui, marcar a dobrinha aqui no meio. Ela fica com esse bolsinho aqui separado, então são dois bolsinhos, essa carteira pequenininha desse jeito. Dobra aqui e coloca o botão de pressão, coloca um botão de imã, coloca o botão que vocês acharem melhor.